Vitor Roque de saída do Palmeiras? Você viu esse movimento pelo Luigi? E a chegada de André no Palmeiras? Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, porque essa semana começou muito movimentada no mercado de transferência do Palmeiras. Parece que depois da saída do Aníbal as coisas deram uma agitada. Sem muita frescura, vamos direto ao ponto. Informação do setorista Diego Firmino. O Palmeiras fará o movimento de venda de Luigi ainda nessa janela de transferência. Então, para aquela parte da torcida que realmente não está contente com o que o Luigi está entregando, saiba que o Palmeiras tem sim interesse em negociar o jogador ainda nessa janela para fazer exatamente aquilo que a gente já falou no canal. Abrir espaço na folha salarial para novas contratações, mas principalmente para continuar valorizando a nossa base. Como assim, Henrique? Sim, quando a gente pega um jogador do time profissional e negocia, abre o espaço para você contratar alguém, mas também alguém para subir da base para o profissional. É isso que o Palmeiras está estudando. Esse é o movimento que o Palmeiras deve fazer e ó, os valores devem girar na casa entre 80 e 90 milhões de reais, o que é um valor considerado por um jogador, um bom jogador que tem muito futuro pela frente, mas que no momento ainda não está pronto para vestir a camisa do Palmeiras, na minha humilde opinião. E junto com ele, quem também deve entrar nessa barca de saída é o Bruno Rodrigues, que depois de tudo aquilo que envolveu a situação dele, né, nas férias, aquela partida que ele disputou, que para mim aquilo ali foi uma situação bem pontual, né? O Palmeiras decidiu multar o jogador e tal. Parece que o Cruzeiro tá entrando na parada para levar o jogador e vai pagar um valor digno para que o Palmeiras possa liberá-lo. Vamos ver como essa situação vai se desenvolver, né? Também é uma informação do setorista Diego Firmino. Aqui no Palmeiras 90 mais você sabe que a gente faz o processo de curadoria. Pega as melhores matérias, as mais coerentes e traz para vocês. É assim que a gente funciona com a verdade. Seguindo nosso giro de notícias, a gente precisa urgentemente falar de Matheus Pereira. O meio-campista do Cruzeiro, Palmeiras deu uma sondada ali, uma, sabe aquela cutucada quando você joga para a imprensa para ver como as coisas iam acontecer, quais seriam os reflexos que as coisas iam tomar e tal, mas parece que foi tipo um movimento de golfinho na água, subiu, fez uma graça e afundou, porque o técnico Tite conta com o Matheus Pereira para 2026 e o investimento do Cruzeiro vai ser absurdamente elevado para a próxima temporada. Então, o Matheus Pereira faz parte daqueles jogadores que o Tite considera indispensáveis e eles fecham a porta para o Palmeiras. Lembra que a gente falou aqui no canal que se o Palmeiras enrolasse na negociação, se não chegasse no Matheus Pereira e tentasse convencer o jogador rápido, ia dar ruim? Lembra que a gente falou também a respeito do Alexandre Matos, de como ele costumava oferecer projetos para os jogadores? Projeto salarial, projeto de seleção, projeto de expansão de carreira. Pois é, o Palmeiras não fez absolutamente nada e não conseguirá trazer Matheus Pereira, o que para mim é o maior erro, tá, dessa janela de transferência, porque eu prefiro trazer o Matheus Pereira até do que o Gerson. Vamos seguir o nosso giro de notícias, mas pelo menos uma notícia boa, tá? Vitor Roque sondado no Chelsea novamente. Nós já trouxemos aqui em alguns vídeos informações, tá? Vinculando a saída do Vitor Roque e eu vou ser bem direto com vocês. O Palmeiras fechou e fechará a porta para qualquer proposta da Europa nesse começo de ano. Ponto. Estão fazendo um terrorismo absurdo com a situação do Vitor Roque. Gente, vamos lá, informação aí importante, tá? O Vitor Roque não sai do Palmeiras. A única forma dele sair do Palmeiras nesse começo de temporada é se o Verdão receber uma proposta na casa de 358, 370 milhões de reais, o que não vai acontecer. É o começo da nossa temporada, mas é o meio da temporada na Europa. Os clubes ingleses não costumam gastar altas cifras na janela de meia temporada. Ponto, tá? Por isso que é tão difícil também contratar jogadores que estão lá. É por isso que o Palmeiras está tendo que fazer um esforço hercúleo para poder movimentar alguns atletas da Europa. Tentando, pelo menos, né? Porque até agora a diretoria está deixando a desejar e nós já vamos falar disso no vídeo de hoje, tá? Vitor Roque e Flaco Lopes
devem seguir no Palmeiras para 2026. Se houver qualquer, mas qualquer situação que faça, que afirme algo diferente disso, desconfie e nós vamos apurar e vamos trazer aqui para vocês, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Qualquer especulação real que o Vitor Roque vá sair daqui, a gente vai trazer informação para vocês em primeira mão. Seguindo o nosso giro de notícias, André do Wolverhampton segue a mesma métrica do que a gente estava falando acerca do Vitor Roque, né? O André é interessante para o Palmeiras, é um jogador que joga de 5, de 8, ótima qualidade, jogador de pegada, marcação, bom jogador. Entretanto, os Wolves querem algo em torno de 175 milhões de reais, o mesmo número cabalístico que o Zenit definiu ali aproximadamente, né, pelo Gerson. Palmeiras faz esse movimento com o Wolverhampton? Não faz. No pelo assim, não vai fazer, tá? Não vai pegar 175 milhões de reais e depositar na conta dos Wolves para trazer o jogador. Isso é fora de cogitação. Entretanto, informação do setorista Felipe Pelágio. Sim, o Palmeiras pode fazer um esforço no mercado para trazer o André, porque o André é o jogador que o Abel Ferreira quer para a próxima temporada. Mas como é que vai ser esse esforço? Não vai ser 175 milhões na mão do Wolverhampton, não. Vai envolver troca de jogador, vai envolver um outro fator que talvez movimente o John Arias aí, que é a famosa compra com troca de jogador e mais um recurso financeiro, tá? Então assim, se o Palmeiras trouxer o John Arias, o que eu já acho muito difícil, vai ser o mesmo esquema. Então eu te mando o Benedetti, por exemplo, e mais 60 milhões de reais, beleza? Fez sentido, o Benedetti deve estar valendo em torno de 70 e tal, e é assim que vai funcionar. Se o Palmeiras for de fato trazer o André, coisa que a gente ainda também não tem informação, tá? Embora essa informação do setorista, o Felipe Pelágio é um setorista muito. Que tem muita penetração de mercado, né? Caso essa informação se concretize, vai ser nesses termos, tá? Palmeiras não vai fazer essas loucuras tão absurdas assim, não. E tem vários nomes aqui no Brasil que podem substituir o Aníbal, né? Eu tava assistindo a partida do Vasco na final da Copa do Brasil. Cara, vocês viram que aquele moleque jogou, Cauã Barros? Volante ali, deve ser 19, 20 anos. Sabe, joga simples. Pegada, marcação. Jogador que toca a bola. Excelente jogador. Por que o Palmeiras não investe nele? A gente já vem falando aqui muito do Arthur do Grêmio. Joga demais, joga de terno. Tem muitas opções aqui no Brasil que a gente pode sim explorar melhor, pô. E o Palmeiras não está sabendo fazer isso, o que é uma pena. E é engraçado, né? A gente precisa falar aqui, por exemplo, do que aconteceu com o Aníbal Moreno. O Palmeiras fechou a negociação de venda do Aníbal Moreno em curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Você sabe? Pois é, o Palmeiras fez esse movimento porque caso o Aníbal Moreno entrasse em 2026 com a camisa do Palmeiras, né, jogando, o Palmeiras deveria pagar para o Racing um valor aproximadamente de 3 milhões, se não me falha a memória, 3 milhões de reais. Aí nesse momento, para não pagar esse valor, o Palmeiras movimentou rápido a negociação, né? Engraçado. Agora, quando o Palmeiras tem que fazer aqueles aportes maiores para trazer um ou dois jogadores de peso e aí aproveitar a base, veja, eu não tô falando que o Palmeiras tem que trazer 30. Não tô falando que a gente precisa de 5, 6 jogadores de peso, não. Eu falei de 2 nomes de peso. O Palmeiras demora demais. É um assunto que a gente vai conversar já já. Sobre o Emiliano Martinez, o que a gente tem para falar? Ele foi especulado em alguns clubes, inclusive Porto especulou, que eu achei esquisito, porque com toda humildade, tá, e com todo respeito ao ser humano, eu não acho que ele tem a bola para jogar hoje na Liga Portuguesa. Se bem que o Palmeiras enfrentou o Porto e não foi nada demais esse time do Porto aí também, né? Mas enfim, o Emiliano Martinez segue nos planos do Abel, tá? Ele é tido como uma peça inegociável. Por quê? Porque o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno. Então não dá pra contar com o jogador da só com os jogadores da base, né? Figueiredo tá retornando e vai ser um jogador fantástico. Tem que ver como ele vai voltar de lesão, né? Mas tem muita qualidade técnica pra jogar nesse meio-campo do Palmeiras com o pé nas costas. Se tiver bem fisicamente, com o pé nas costas. Agora, a gente tem outras opções, como Larson, Coutinho, bons jogadores que estão chegando, né? Vamos ver como é que o Palmeiras vai fazer essa transição da base pro profissional. Isso é o que me dá um pouco de receio. Se não pegar o Paulista e botar a molecada pra jogar, não vão pegar a tarimba e na hora que a gente precisar no Brasileiro, na Libertadores, os caras vão pipocar. Precisam de tempo em campo para poder provar isso aí. Girando
Roda de notícias aqui sobre Abel Ferreira, tá? Abel Ferreira foi eleito no ranking da IFFHS o nono melhor treinador de futebol do mundo. E atrás dele, ali em 10º lugar, Felipe Luiz, né? Eu não entendi muito bem como a IFFHS pareou o ranking para esse ano, porque assim, o Flamengo ganhou tudo, né? Ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores. É estranho, né? O Felipe Luiz ficar atrás do Abel. Provavelmente eles levaram em consideração o histórico, né? E não só o ano de 2025. Mas a informação é essa. Justa essa colocação aí do Abel Ferreira? Diz aí nos comentários, torcedor, o que você achou a respeito dessa questão e da performance do Abel no ano de 2025. Sua opinião é sempre muito importante. E mais alguns assuntos aqui pra gente finalizar o vídeo, assuntos importantes, tá? Corinthians foi campeão dessa Copa do Brasil. Eu vi alguns jogadores no Vasco que tem potencial enorme para jogar no Palmeiras. O primeiro é o ponta esquerda, Andrés Gomes. O segundo é o ponta direita, barra lateral direito, Nuno Moreira, bom jogador. E o terceiro é o Ryan, que a gente já conhece, já falou aqui no canal algumas vezes. Três excelentes jogadores junto com o Cauã Barros, também bom jogador, técnico rápido de pegada, baita volante. Lembrou muito o Danilo. Gostei muito da partida do Cauã Barros. A partida aí do ano dele também, né? O jogador realmente com muita pegada ali, muita marcação, acho que cairia bem no Palmeiras. Mas aí o Corinthians vai comemorar o título deles e o Romero, num ato de molecagem, ou sei lá como você quer chamar, tava tirando sarro do Palmeiras também, vai, não é pra tudo isso, mas ele vai e puxa um Palmeiras não tem mundial e isso sai na imprensa. E é justamente sobre isso que eu quero comentar agora. O Romero tá errado? Não. O Palmeiras fez de tudo em 2025 para não ser campeão. Eu sei o quanto os jogadores treinaram, se dedicaram e se esforçaram para conquistar os títulos. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que quando você perde ou empata com o Vitória no Allianz Parque, você tá entregando de bandeja o campeonato pro seu maior rival. Quando você vai jogar uma final de Libertadores importante como essa que a gente enfrentou o Flamengo, e você joga com medo, retrancado, você está entregando de bandeja o título pro rival. Então, assim, agora a gente tem que aturar isso. E eu tava vendo, mano, o êxtase tava a torcida do Corinthians, sabe? Depois dessa vitória desse campeonato, cara. Os caras ganharam o Paulista e Copa do Brasil. Com um time, assim, basicamente com jogadores que, desculpa, não tem o mesmo nível dos jogadores do Palmeiras, com todo respeito. E aí a gente tem que ver os caras comemorando 1, 2, 3 títulos, empilhando o título esse ano e a gente não conseguiu conquistar nada. É bem verdade que o projeto do Palmeiras é promissor, gente. Temos que analisar por esse lado também. O projeto é promissor. O Palmeiras tem Paulinho retornando, Evangelista retornando, uma série de campeonatos esse ano. É o time que lidera o ranking da Conmebol. É o Palmeiras que tá no pote ali, né, de seletores ali, como cabeça de chave para uma Libertadores nova. As coisas podem mudar. Agora, me preocupa quando eu vejo o posicionamento do Cruzeiro, quando eu vejo o posicionamento do Grêmio. O Luiz Castro, que é o treinador que o Grêmio trouxe, é um baita treinador. E aí você vai dar para ele algumas peças, como por exemplo o Carlos Vinícius, que é um baita centroavante, o Amuso, que é um baita ponta, um Arthur. Então assim, o time do Grêmio ano que vem não vem pra brincar, é um time encaixado, tá? E o time do Cruzeiro então, que vai fazer contratações pontuais, agora tá especulando o Gerson. Então assim, tudo bem que eu acho uma loucura o Gerson, mas tudo bem, já falamos muito disso no canal, né? O futebol brasileiro, ele vai sair dessa mesmice Palmeiras e Flamengo no ano que vem. Escuta o que eu tô falando. Os times estão se armando muito bem. Você tem o Mirassol, que tá mantendo o seu treinador e a base do time. Você tem times como, por exemplo, o Santos, que tá começando a querer se armar. Se o Neymar estiver bem fisicamente mesmo, de verdade, né? Com ótimos jogadores que vão cercá-lo ali, né? Fica difícil. E aí, falando do Santos, eu até lembrei de um assunto que eu queria trazer, né? A gente tá buscando um camisa 5/8, né? E tá difícil, né? Por que o Palmeiras liberou o Zé Rafael? Eu não consegui entender isso até agora. O Palmeiras liberou o Zé Rafael pro Santos sem maiores justificativas, achando que ele não ia se recuperar da lesão. Pô, o apelido do cara é Trem. Justamente pela vontade, pela raça, ele sai amassando todo mundo. O Palmeiras achou que ele não ia se recuperar da lesão. A gente podia ter esse jogador hoje aqui no time titular, cara. Não faz sentido esse movimento.
E para encerrar o vídeo de hoje, é justamente essa crítica que eu quero colocar para vocês me dizerem qual é o posicionamento de vocês, tá? O Palmeiras está demorando muito para começar a anunciar negociação com os craques. Henrique, a janela abre só em janeiro. Eu sei, mas as negociações já estão rolando desde outubro e o Palmeiras está lento. Eu estou afirmando isso. Eu não estou. Eu estou afirmando. O Palmeiras está demorando demais. Demais, tá? O Palmeiras consegue, de alguma maneira, apresentar algum craque até o final do ano para que a torcida se acalme. E para que o time, o elenco também entenda que sim, os investimentos estão chegando, o time vai ser renovado. Ou você acha que o Palmeiras vai realmente deixar esse ano passar em branco nesse sentido? As críticas que o conselheiro trouxe naquela questão com a Leila foram pesadas e fazem sentido. 700 milhões de reais em investimentos. Eu gosto muito do nome do Paulinho, eu gosto muito do nome do Vitor Roque, mas eu não entendi alguns dos investimentos que foram feitos. Então, assim, será que o Palmeiras vai continuar vivendo esse lapso no mercado de transferências? Ou será que a diretoria vai finalmente se posicionar de maneira séria e firme para trazer dois nomes de peso e alguns nomes ali só para compor elenco? Não precisa trazer um atacante também, nossa, sabe, um centroavante nível seleção, não. Mas um jogador para poder revezar com o Vitor Roque e com o Flaco. Porque se a gente deixar o Luigi entrando, o Luigi vai ser negociado muito provavelmente, né? Mas a gente vai ter quem? Negociou Luigi e Bruno Rodrigues, e aí? Quem entra? Aí o Vitor Roque tá cansado, ou então a gente vai ter que poupar. Então beleza, então vamos subir a molecada da base e vamos dar minutos pra eles no Paulista, porque aí faz sentido. Pra gente saber separar o joio do trigo, né? Pô, será que o Eric Belé consegue jogar de segundo atacante? Eu acho que sim. Vamos testar? Será que o Palmeiras vai ter culhão pra fazer isso no Paulista? Vai enfrentar o Guarani, vai começar contra a Portuguesa. Por que não testa a molecada? Faz um meio campo ali com Figueiredo, Larson e Eric Belé. E vamos ver o que acontece. Será que o Palmeiras vai ter culhão pra fazer isso? É, a nossa opinião aqui às vezes é um pouco mais ríspida, mas é necessária, tá? Time que se acomoda acaba como o São Paulo aí. Vocês lembram, né? 2005, 2008, os caras eram era o melhor time do Brasil, né? E onde eles estão agora, né? Pois é. Então é isso, gente. Eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração, tá? Por todo o carinho do dia a dia. Cada vez mais o canal crescendo, visualizações aumentando demais, demais, demais. Eu confesso pra vocês que eu não esperava esses movimentos tão rápido. Já falei isso algumas vezes, né? E eu sou muito grato. Acho que essa é a palavra que melhor resume tudo isso. Gratidão. Eu agradeço do fundo do meu coração por cada comentário, cada engajamento, por tudo, tá? O Palmeiras 90 Mais está virando CNPJ. E esse sonho só está sendo realizado porque o pessoal comprou a ideia do canal e porque volta dia após dia para ver a gente falar as nossas abobrinhas aqui e para curtir com a gente o nosso maior amor, que é o Palmeiras, pelo menos no campo dos esportes, não é mesmo? Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!